Clévia Ribeiro de Azevedo, Rosa Maria Azevedo, Marinete Bernardo de Alvarenga, Joel Rita Costa, Maria Vitória, Manuela, Isabel, Joélia Chafim, Paulo Chafim, Salete Salles, João Salles, Antônio Carlos Coelho. Entoemos o canto de entrada. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos rezar por você que acompanha essa transmissão, pelas suas intenções, nas intenções dos seus familiares. Queremos também colocar pela alma de Valdineia Pereira da Silva Batista, falecida ontem, os seus familiares. Queremos rezar hoje por todos os motoristas, neste dia que celebramos também a memória de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago
consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte, e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer e a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. O Santo Evangelho vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino,
um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado seminarista, queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje é uma sequência o terceiro anúncio que Jesus fez falando da sua morte. Ele estava subindo para Jerusalém e ele então anunciou em detalhes que seria entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, passaria por todo aquele sofrimento e chegaria à morte. No entanto, apesar de Jesus ter anunciado isto, nós vemos que a mãe daqueles 2 filhos de Zebedeu se ajoelha diante de Jesus e pede a Jesus que conceda aos seus filhos lugar de destaque no seu reino. Ora, Jesus fala da sua morte. E olha o pedido que ela lhe faz. Coração de mãe, que quer sempre o melhor para o filho. Coração de mãe, que deseja proteger o filho, para que o filho não passe por sofrimento, por tribulações, por crise. Esse é o desejo de mãe. Mas é um desejo inalcançável. Está só na cabeça da mãe. Porque ela não tem esse poder. Ela pode desejar, mas ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque é a ordem natural da vida. A pessoa, ela amadurece, não apenas com os acertos, não apenas com as realizações, não apenas com as conquistas. A pessoa, na sua ordem natural, ela amadurece com as provações, com os sofrimentos.
Porque não há salvação sem a cruz. Por isso Jesus, por 3 vezes anunciou o seu caminho. Qual foi a resposta de Jesus àquele pedido? Não sabeis o que estáis pedindo. Mas aí Jesus fala: a lógica do reino de Deus, o que significa o que ela está lhe pedindo. E aí Jesus diz: podeis beber o cálice que eu vou beber? Ora, se é o pedido para que eles estejam junto a Jesus, à direita, à esquerda, ou seja, junto a Jesus, quem está com Jesus tem que passar por aquilo que ele passou. Não se chega lá se não segue o caminho de Jesus. E qual o caminho de Jesus? É o caminho da cruz. Eles responderam: podemos. Aqui é uma profecia. Porque de fato, São Tiago, dentre os apóstolos, foi o primeiro que derramou o seu sangue pelo Evangelho. E aí Jesus, então, quando vê que todos os outros também ainda não compreenderam o que era o segmento, na verdade, Jesus diz: olha, não precisam discutir, porque aqui, na nossa comunidade, quem quer ser grande, então ele está dizendo, devemos almejar essa grandeza, mas não como nós pensamos, como Deus pensa. Quem quiser ser grande, seja servidor. Seja o primeiro a servir. Dê a sua iniciativa no serviço. E aqui, um serviço gratuito, sem esperar algo em troca. O que o Evangelho de hoje nos mostra? Que aqueles 12 chamados por Jesus não foram chamados porque eles eram os mais santos, porque eles eram aqueles que, dentre os que Jesus conhecia, eram aqueles mais capazes. Não. O Evangelho nos mostra e não esconde que estes 12 eram como nós, cheios de defeitos, cheios de manias, cheios de caprichos. Eram como nós, marcados por fragilidades, marcados por ilusões, marcados, enfim, por misérias. Mas, no entanto, Jesus os chamou para mostrar que esta não é obra humana, esta é uma obra divina, e se é uma obra divina, é Ele, Deus, quem conduz a sua obra, se utilizando de seres humanos, mas não deixando-os agir de forma alheia
a seu bel prazer. Não. Trabalhando o coração, burilando a vida para que cheguem àquele ideal que Deus quer. Isto Deus fez com aqueles 12, como também faz com cada um. Mas Ele só faz com aqueles que se curvam diante de Deus. Ele diz São Pedro, e São Pedro bem sabe disto, porque São Pedro, para Jesus curvar São Pedro não foi fácil não. São Pedro sabe muito bem disto. Mas o que nos diz São Pedro numa das suas cartas? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O que quer dizer isto? Que aqueles que se desarmam e deixam Deus fazer a sua obra acontecer na vida daquela pessoa, Deus então se utiliza como um grande instrumento no seu reino, na construção do seu reino. Somente quando o ser humano se coloca diante de Deus, consciente que é um pecador, que é um miserável, é que de fato ele estará em condições de seguir a Jesus e de assumir o seu apostolado. Olhando para a primeira leitura, o apóstolo Paulo, o que ele nos diz? Também não foi fácil. De um temperamento tipo de Pedro, difícil de dobrar. Mas ele mesmo nos fala que a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, tudo que ele tinha aprendido, e era um homem culto, ele diz que em relação ao que agora ele passou a ser a partir do encontro com Jesus, ele chega a dizer, é como que esterco, ou seja, nada. Por isto ele fala aqui de algo que ele experimentou na sua vida. Ele fala de uma experiência de vida. Ele diz: trazemos um grande tesouro em vasos de argila. Que tesouro é este? É o Evangelho. Quem é este vaso de argila? Nós, marcados pelas nossas fraquezas, mas alcançados pela graça de Deus, que transforma a luz deste tesouro que habita em nós, que está em nós, nos transforma em instrumentos eficazes na sua obra redentora. Mas o apóstolo vai nos dizer que tudo isto é para que nós não nos vangloriamos em nós mesmos, mas que nós possamos nos voltar para Jesus e reconhecer que toda a glória é dele,
e é para Ele. Por isso ele diz que nós devemos nos vangloriar em Cristo Jesus. Assim deve ser o apóstolo, não só aqueles 12, não só o apóstolo Paulo, mas cada um hoje que é chamado por Deus a ser instrumento na construção e na difusão do seu reino. Também nós trazemos este tesouro em vaso de argila, mas reconhecendo que há alguém que é maior do que nós, reconhecendo que a graça do Senhor é maior do que as nossas fraquezas, do que os nossos pecados. Por isso, como nos disse o Salmo, falando do povo que foi levado para o exílio, então foi carregando feixes, chorando de tristeza, mas voltaram alegres. É assim que é a nossa caminhada. Nossa caminhada não é só de alegria, é de sofrimento. Mas quando o sofrimento é pelo Evangelho, sofrermos pelo Evangelho, a nossa volta vai ser esta que o salmista nos diz: voltaremos alegres, por Deus nos achar dignos de sofrer por Ele. Ele, Jesus, que sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Que São Tiago e São Cristóvão interceda a Jesus, para que possamos também ser portadores de Cristo neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Em comunhão com São Tiago e todos os apóstolos, apresentemos a Cristo Senhor as nossas intenções pela Igreja e pelo mundo e digamos: Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Protegei o Santo Padre, o Papa Francisco e todos os bispos no desempenho da missão evangelizadora e de pastoreio a eles confiada, nós os pedimos. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Dai a constância na fé aos missionários, catequistas, evangelizadores, para que difundam com zelo o anúncio da salvação em Cristo a cada pessoa, nós os pedimos. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Revigorai a esperança das igrejas locais, que enfrentam grandes desafios na realização da sua missão, de modo especial, da igreja presente na região amazônica, nós os pedimos. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conceda o descanso eterno aos nossos irmãos falecidos, Valdinéia Pereira da Silva Batista, falecida ontem, também Afonso Celso de Oliveira Pinto, 4 anos. Deus seja a força aos seus familiares. Rezemos. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Que Deus abençoe, proteja e guarde todos os motoristas. Rezemos. Cristo, Rei dos apóstolos, guardai a vossa Igreja. Cristo, bom pastor, acolhei essas nossas súplicas que vos apresentamos por intercessão de São Tiago, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. A ti, meu Deus,
ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Purificai-nos, ó Deus, pela participação na paixão do vosso Filho, para que na festa de São Tiago, o primeiro dos apóstolos a beber o cálice do Senhor, ofereçamos um sacrifício que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, cheio de bondade, pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, enquanto, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roberto Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Valdinéia Pereira da Silva Batista, Afonso Celso de Oliveira Pinto e de todos os outros que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Tão grande e soberano, se faz pequeno em pedaço de pão, só por amor.
fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno em pedaço de pão, só por amor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vosso santo vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui participando do teu santo sacrifício. Obrigado, Senhor, pelo dom da fé, que nos leva a nos abrir totalmente ao Senhor, acolhendo a sua palavra e deixando esta palavra fecundar o nosso coração e a nossa vida, mostrando-nos que somos pecadores, que somos limitados, mas também nos chamando à conversão. Por isto, entregamos o nosso nada à vossa infinita misericórdia. E que o Senhor santifique e purifique o nosso coração através da sua palavra e através da sua presença santíssima neste sacramento da Eucaristia. Obrigado pela comunhão sacramental. Obrigado, Senhor, pela comunhão espiritual na vida de tantos e tantas irmãs que abrem os seus corações para receber o Senhor. Que o Senhor faça sua morada na vida de cada um, porque nós cremos em vós, esperamos em vós e amamos-vos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, pela intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Amanhã teremos a Santa Missa, 7h30, às 10 horas, às 19h30. A missa que será transmitida por nossa rede social será a missa das 10 horas. Vamos rezar pedindo ao Sacratíssimo Coração de Jesus pelo fim da pandemia, essa oração ao escudo do Sagrado Coração de Jesus. Alto lá, detenha-te, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandido, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto lá, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. O coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. O coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Vamos rezar a oração a São Cristóvão. É a segunda oração que nós vamos rezar, podemos rezá-la juntos. Ó glorioso mártir São Cristóvão, alma generosa que caminhastes como gigante nos caminhos da virtude, até o extremo de confessar o vosso batismo, misturando o vosso sangue ao precioso sangue de Jesus Cristo, divino Redentor nosso. Confiados na eficácia de vossa intercessão, nós os rogamos, os livreis de todos os perigos e acidentes nas viagens que empreenderemos durante esta vida e, sobretudo, na última jornada para a casa de nossa eternidade. Amém. São Cristóvão, rogai por nós. Agora vamos fazer a bênção para todos os veículos e motoristas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em vossa multiforme sabedoria confiastes ao homem a realização de grandes e belas coisas, concedei que todos os usuários de veículos percorram com cautela o seu caminho e preservem a segurança do caminho aos outros, e indo ao trabalho ou ao descanso, tenham sempre como companheiro de caminhada a Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de São José, de Santa Helena, de São Tiago Apóstolo e de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia abençoado a todos e um grande abraço. Amo em tudo e sempre contra ti estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível
ti, meu ideal.